a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. E vamos trazer nesse momento uma palavra da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, para o nosso ouvinte que está ligado conosco. Veja bem, nós evangélicos, nós cristãos, os servos de Deus, nós somos perseguidos porque pregamos a palavra do Senhor. Todos que estão me escutando agora estão certos disso. O mundo faz de tudo que quer, o mundo faz qualquer coisa e ainda encontra quem o parabenize. Este mundo mal que nós vivemos aqui na terra, o mundo em si com o seu pecado, aliás, o mundo é coisa boa, a terra é coisa boa, mas o ser humano é que pratica o pecado e faz a coisa acontecer de errado, mistura o mundo, deixando o mundo desqualificado. Nesse mundo difícil do nosso Deus, o mundo que Deus deixou para que a gente pudesse desfrutar das coisas que existem aqui, deve ficar sabendo que cada coisa que vai se fazer de boa tem sempre uma coisa contrária para desmanchar. E isso é o que a Bíblia nos mostra, a chamada batalha, a chamada convivência com as lutas do dia a dia. Jesus avisou isso para a gente. Jesus disse aos seus discípulos que no mundo eles passariam por aflições, mas tivessem bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e com certeza Cristo venceu, então quem está com Cristo vence também. Isso aqui ninguém pode ter dúvida. Mas quando eu falo acerca da batalha que é travada, a luta que é travada no reino espiritual, e reino espiritual é coisa que pouca gente compreende, é coisa que nem todos compreendem. O apóstolo Paulo falando, ele diz que quem não é espiritual não conhece as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, se tratando das coisas do Espírito Santo de Deus. Mas aquilo que é Espírito, por exemplo, as forças que existem, e não são forças, são imitações de forças, porque força mesmo, poder, quem tem é o Senhor nosso Deus. Mas existem coisas soltas no ar, que elas vêm para atrapalhar. Eu estou falando de coisas espirituais do mal, elas são soltas no ar. E vocês sabem qual é a origem disso tudo que acontece? Onde é que começou a primeira batalha? Onde é que começou a primeira guerra? Onde é que começou a primeira disputa espiritual? Eu creio que o presbítero Johnny Kleber, o nosso irmão seminário Cedenilson e outros ouvintes que estão agora ligados conosco na Rádio Pirauá FM, devem saber onde foi que houve a primeira guerra espiritual, a primeira batalha travada entre o bem e o mal, coisa que nunca o mal vai conseguir vencer ao bem, porque o bem sempre vence. Os irmãos estão lembrados onde aconteceu a primeira guerra espiritual, e os ouvintes também. A primeira batalha espiritual, a primeira guerra espiritual, aconteceu no céu. Se você, ouvinte amado, não sabia, fica sabendo agora. Lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, capítulo 12,
o verso 7, a Bíblia diz que houve batalha no céu. Se houve batalha no céu, só pode ter sido algo espiritual, porque no céu não entra carne nem sangue. Houve lá uma guerra, houve um confronto. Quem estava confrontando? O arcanjo Miguel com os seus anjos e o dragão, a antiga serpente, Satanás, que é o diabo, também com os seus anjos, batalhando contra Miguel e seus anjos. É algo que você deve voltar à mente para ver que cada vez que você quer desenvolver alguma coisa para o bem, o mal está lá para batalhar contra. Só que pode ter certeza, meu caro ouvinte, certeza absoluta, o mal nunca vence o bem. O mal nunca vence o bem. No final, o bem triunfa. Aparentemente, parece que no início as coisas vão se complicando, mas no final, quem está com o bem sempre vence. Ora, o bem é do lado de Deus, o mal é do lado do diabo. Quando foi que o diabo venceu Deus? Nunca. Quando é que ele vencerá? Nunca. A última batalha que será travada será a batalha do Armagedon. E essa daí nós já temos a certeza que Deus vencerá. Jesus é o vencedor. E nós somos mais que vencedores porque estamos com Cristo. Então lá o livro do Apocalipse, no capítulo 12, diz que houve batalha no céu. Miguel com os seus anjos e o dragão, a antiga serpente, também batalhando. E o que é que ocorre? A antiga serpente, esse dragão, foi expulso do céu com os seus anjos. Mas ele foi expulso para onde? Para a terra. Ele foi lançado na terra. Irmãos, ouvintes, olhem que coisa lógica. Nisso aqui não precisa você usar teologia, é só a lógica bíblica. Se esse dragão do mal, ele foi lançado de alto a baixo na terra, a terra é o lugar onde nós vivemos. Isso quer dizer que aqui essa batalha continua, Denilson. Essa batalha continua. Por exemplo, cristãos que estão me ouvindo, próximo domingo nós estaremos com um dia municipal de evangelização, o dia todo aqui na cidade. E você pode ter certeza, meu caro, que as forças do mal se levantam contra para que o trabalho não possa progredir, mas ele vai progredir. Ele passa por cima. Sabe por quê? Olha que lógica. A antiga serpente é jogada de alto a baixo para a terra. Na terra essa luta continua, porque lá em Efésios capítulo 6, vamos abrir a Bíblia. Efésios capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia em casa. Aí Dona Diva, que está me escutando, conferindo pela Bíblia Sagrada cada texto que a gente cita aqui. Efésios capítulo 6. Olha o que é que a Bíblia vai dizer para cada um de nós. Você quer ler, Denis, por favor? Efésios capítulo 6. Quantas armaduras, as armaduras que Deus nos coloca para vencermos esse mal. Pois não. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, o diabo é a antiga serpente, o dragão que foi expulso do céu. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora, vejam bem, há uma doutrina espalhada por aí afora que fala sobre essa batalha, e
Se você não tiver cuidado, meu caro ouvinte, a doutrina distorce o verdadeiro ensino bíblico. Aqui a Bíblia está dizendo que há essa batalha, que há essa guerra, que há essa luta entre o bem e o mal. Quando o versículo diz, porque a nossa luta, a nossa batalha, não é contra carne e sangue, está dizendo que a nossa luta não é contra um irmão, não é contra uma irmã, não é contra um povo, não é contra uma pessoa, mas é contra forças espirituais do mal que estão soltas no ar. E aí é travada essa batalha, ninguém pode negar. Está aí uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. A nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta não é contra o homem. A nossa luta é contra as coisas espirituais. O ser humano nós estamos vendo, mas aquilo que a gente não vê, esse aí que é o perigoso. Satanás, o diabo, a antiga serpente, está aí solta nesse mundo, está solta no mundo, procurando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele ruge como um leão bravo, procurando a quem possa tragar. Mas aí nós nos alegramos porque temos a certeza que em Cristo nós somos mais que vencedores. E aqui o apóstolo Paulo vem propondo as armas para podermos lutar essa batalha espiritual, para podermos vencer essa guerra espiritual. E aí ele começa dizendo no verso 13, Efésios capítulo 6, o verso 13, para a dona Diva que está acompanhando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então isso nos alegra, isso nos anima. A guerra espiritual existe, nós estamos aqui lutando a todo minuto. O diabo, ele é atrevido, ele não quer ver o bem de ninguém, mas nós estamos lutando e somos vencedores. O que nos anima, o que nos alegra, é um texto como esse que diz assim, e depois de ter desvencido tudo, ou seja, já há uma certeza que nós vamos vencer. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. E vamos mandando armas para o ar. Armas não letais, armas que vencem as coisas espirituais. Denilson continua lendo no verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Veja-me que coisa, nesse texto aí, nesse versículo bíblico que o Denilson acabou de ler, tem duas grandes verdades. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, todo mentiroso é filho do diabo. O homem somente enquanto não conhece a verdade. Mas como diz lá no Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aí anula todo o plano do mal, desterra todo o plano do mal. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Verdade é a ausência de mentira. Verdade é o contrário de mentira. A Bíblia diz lá em João 8,44. Denilson, pode olhar esse texto, por favor? João 8,44. Eu gostaria que os meus ouvintes analisassem esse texto e conferissem também. João 8,44. Vejam que o diabo, ele é mentiroso, é pai da mentira, e quem mente é filho dele, não resta nenhuma dúvida. Vamos ler, Denilson? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira. Ora, se ele é pai da mentira, então ele tem algum filho. Ele não vai ser pai sem ter filho. Só é pai se tiver filho. Vejam que essa antiga serpente, esse diabo, esse Satanás, esse mal, ele nunca se firmou na verdade, porque ele é feito de mentira. Ele é feito de mentira. Mas essa arma poderosa que o apóstolo Paulo está aqui nos instruindo para que usemos, é uma arma poderosa chamada de verdade. A mentira, ela fica dita até enquanto não aparece a verdade. Mas no dia que a verdade chega, meu caro ouvinte, não tem para onde correr. Chegou a verdade, acabou a mentira. E alguém já disse que a mentira tem pernas curtas. Você acha que a mentira tem pernas curtas, Denilson? Pernas curtas? Ela não tem pernas. Ela não tem perna. Eu acho que é no sentido de que ela demora muito a ser descoberta que é mentira. A pessoa que engana e o tempo passa, e quem quer a verdade às vezes fica até apavorado porque não chegou o tempo de falar a verdade. Apesar de que a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, mas a gente quer que chegue a verdade logo. E de como demora a chegar a verdade? A mentira se espalha rápido como se fosse uma verdade. Mas enquanto ela se espalha, eu acho que ela tem um fim. Aliás, eu tenho certeza que ela tem um fim. Essa arma, falar a verdade, é poderosa porque aniquila, desterra com toda mentira. É uma arma poderosa. A segunda arma que o apóstolo Paulo fala, ainda dentro desse versículo, é a justiça. Meus amados, na terra nós não temos justiça. Ou seja, com todo respeito a quem faz a justiça na terra, é uma justiça falha, porque ela é dirigida por homens falhos, que invertem os papéis nas decisões muitas vezes. É uma justiça que depende, por exemplo, de uma interpretação da lei. Mas a justiça de Deus, ninguém interpreta, não precisa interpretar a lei, porque Deus faz ela se cumprir cabalmente. Falar a verdade e praticar a justiça são duas armas poderosas que Deus nos dá através da sua palavra para vencer o mal, principalmente quando fala-se da justiça divina. É uma arma poderosa, você vai acompanhando. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Agora vamos ver mais, Denilson. O 15, outra arma poderosa. A terceira, né? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Meus amados, há uma série de interpretações acerca desse versículo, mas eu vou dar aquela que eu entendo, aquela que eu já tenho estudado para poder passar para vocês. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz é não soltar o Evangelho. Para onde você for, você vai com ele, com o seu calçado. Aonde você for, você tem que pregar o Evangelho quando há oportunidade. Próximo domingo aqui em Alagoa Nova vai ser o dia inteiro de pregação do Evangelho. Isso aborrece muita gente, sabia, Denilson? As universidades por aí afora estão cheias de ouvir o Evangelho, elas não querem ouvir o Evangelho. Eu fui informado através de uma pessoa que eles fazem um estudo lá na universidade e ao final a conclusão diz que Deus não existe. Eles chegam à conclusão que Deus não existe. Que universidade? Isso é universidade para formar quem? Robôs? Formar quem? Ou formar o quê? A universidade que é para preparar o cidadão para esse mundo, chegar a uma conclusão que Deus não existe. Chegar a uma conclusão que Deus não existe.
Podemos dizer que é uma universidade onde há mentira, onde a mentira está imperando, onde não há justiça. E quando o evangelho chega, eu quero dizer para você que é cristão, meu caro ouvinte, você que é cristão. Não estou falando você que é evangélico de uma igreja A, evangélico de outra igreja B, não. Estou falando para você que é cristão, para você que segue a Cristo, para você que tem o evangelho na mão. Não se cale diante das afrontas da mentira e da injustiça. Você tem que pregar esse evangelho. O texto diz que você deve calçar os pés, ou seja, está impregnado a você. Onde você for, os seus sapatos, as suas sandálias estarão no seu pé. Você não pode largar esse evangelho. Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A preparação do evangelho da paz. Isso aí vence esse mal. Vence esse mundo. Os demônios, eles estão soltos nas regiões celestes, afrontando, querendo destruir, mas nós estamos com a verdade da Bíblia Sagrada. Agora tenhamos o cuidado com uma coisa, viu, meu caro ouvinte? Olha o cuidado. Tem gente que não crê na Bíblia, Denilson, na Bíblia, na palavra de Deus. Aí vem mandar a gente ler um livro marxista. Não crê na Bíblia, mas indica o livro de Marx. Meu Deus do céu. Vocês acham que eu vou trocar a Bíblia Sagrada, poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, por um livro que só deixa confusão na cabeça de um monte de gente sem direção? Alguém, por exemplo, que está me ouvindo em casa, pode até pensar o seguinte: pastor, o senhor tem uma linha bem conservadora. Eu quero responder para você, se você pensa isso. A minha linha é Bíblia Sagrada, Bíblia. Fora dela é tudo heresia. Eu creio no que ela diz. Ela diz que o ser humano, quando aceita Jesus, vai morar no céu. É assim que eu creio. Por que é que a pessoa não quer crer na Bíblia, mas crê no livro escrito por um homem que ele não sabe nem se existiu? Eu não posso trocar a Bíblia Sagrada por nada nesse mundo. Eu sou pastor há quase 30 anos no ministério pastoral. Já vi muita coisa. Ultimamente está apertando muito o mundo. Isso porque Cristo está mais próximo de voltar. É um dia a menos hoje, amanhã outro dia a menos, e Cristo vai se aproximando para arrebatar a igreja. E as armas para vencer o mal, meus caros, está aqui. Firmes com a verdade e praticando a justiça, calçando os pés com o evangelho, na preparação do evangelho da paz. Mas em mais armas. Vamos ver mais, Denilson. O verso 16 diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, esse maligno é uma referência àquele dragão, a antiga serpente, que foi expulso do céu. Miguel, com os seus anjos, batalharam contra o dragão e os seus anjos. E esses últimos foram expulsos aqui para a terra. Mas a fé, olha, meu caro ouvinte, abra o entendimento para essa palavra. A fé, a sua fé posta em Deus, ela vence esse mundo. A sua fé. É pela fé que o homem se levanta, é pela fé que ele anda, é pela fé que ele recebe. Eu vou dar um exemplo bíblico. Abraão, o nosso pai na fé, por exemplo. Abraão foi salvo num período da lei, quando Cristo ainda não havia nascido, mas existia uma promessa que viria o Cristo. E Abraão creu nessa promessa, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi salvo, crendo na promessa que o Cristo viria. Veja como isso faz efeito positivo. Abraão, se você tiver fé, não é que você é capaz
de muita coisa, não. O ser humano é incapaz, é falho, é humano. Mas a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. E quem tem fé vence barreiras. Quem tem fé vence as montanhas. Quem tem fé vence o mal. Porque a Bíblia diz aqui mostrando essa arma, que com a fé, meu caro ouvinte, você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo, né? Um dardo é aquela flecha com aquela ponte aguda pegando fogo. Com a sua fé, você derruba Satanás. Com a sua fé, você derruba esse gigante aí, que o povo diz que está no mundo, mas que para Deus ele não é nada. Satanás está na coleira de Deus. Ele é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele não procurou Deus para dizer: olha, eu quero mexer com Jó, eu quero mexer na vida de Jó. Deus disse: Satanás, você mexe com a vida dele, mas não tira a vida. É Deus que permite. Veja que Satanás está numa coleira, preso à vontade de Deus. Ele só mexeu com Jó até onde Deus permitiu. Satanás disse para Deus que Jó iria blasfemar contra Deus. Mas como sempre ele fica envergonhado, Jó não blasfemou contra o Senhor seu Deus. Até chamou a mulher dele de nércia, de louca. Mas com Deus ele continuou adorando ao Senhor. Na época mais difícil de Jó, ele continuou adorando ao Senhor. Isso porque Jó tinha fé. A fé era postada em Deus, e uma fé colocada em Deus vence todo o maligno. Essa é mais uma arma. Mas tem mais arma, Denilson? Vamos ler o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, o capacete da salvação quer dizer uma proteção que você tem para que a salvação não seja tirada de você. Aliás, ninguém tira a salvação de quem é salvo, não. Ou tira, Denilson? De forma alguma. Tira, Johnny Kleber. Alguém tira a salvação de quem já recebeu? Alguém pode tirar a salvação? Pastor, tá para nascer um e nunca vai nascer, né? Então não está para nascer, né? Não está para nascer. Não vai nascer ninguém nunca que possa tirar a salvação de alguém. A Bíblia diz que a salvação é eterna para todos os que lhe obedecem, lá em Hebreus 5, versículo 9. E outra, em João capítulo 10, quando Jesus vai falar sobre o bom pastor, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. A salvação é eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja bem que aí encerra todo e qualquer comentário acerca de perda de salvação. Então nós temos na terra as ovelhas do Senhor Jesus e os bodes, que ele disse: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos bodes, né? E esses bodes aí podem ser considerados também como ovelhas, porque Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E quem sabe se elas também não vão seguir ao mestre. Perdão, pastor, os lobos, perdão. Ovelhas no meio dos lobos, isso se referindo aos fariseus, né? Porque bode é mansinho. Bode, antigamente, crente era chamado de bode. Sabia disso? Quando os crentes faziam os cultos ao ar livre, colocavam aquelas bocas de som, os chamados projetores de som, e o povo dizia que era bode. Eram os bodes. Mas bode não, crente é ovelha do Senhor Jesus. E ninguém tira a sua salvação, não. O capacete da salvação é uma proteção, ninguém toma. Eu dizia isso essa semana para um irmão aqui em Alagoa Nova. E o que Deus dá, ele não toma, não. É dado. Deus não é menino. Deus não é aquele candidato a um cargo eletivo que diz: olha, se eu ganhar,
eu lhe dou, eu vou dar adiantado uma quantia aqui a você, mas pede, depois vem tomar. Não, não, Deus não é assim. O que ele dá fica dado, a salvação é dada por Deus. O capacete da salvação é uma proteção, capacete. A salvação está no seu coração, mas antes ela vai para a sua mente. E ela é protegida como capacete. Ninguém toma, ninguém tira, ninguém pode tirar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz a palavra de Deus. Ninguém pode confundir. A palavra de Deus é inconfundível. Inconfundível. Mas tem mais armas. Denilson, nós vamos para o verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos, aqui no texto, é uma referência aos irmãos, orando por todos os irmãos. Porque, na verdade, quem morreu não necessita de oração. Se você pensa que o santo é o que já morreu, não. Está falando dos que estão vivos, orando pelos que estão vivos, pelos nossos irmãos. Essas são as armas, meus caros ouvintes, que vencem esse mundo. Essa batalha que há diária. O mal contra o bem e o bem contra o mal. Se você está lembrado, vamos perguntar de novo aqui a Denilson para você estar conferindo. Quando foi que aconteceu, Denilson, a primeira batalha espiritual? Onde foi? No céu. No céu. No céu. Onde é o texto bíblico que nos mostra isso? Apocalipse capítulo 12, o verso 7, que diz: houve batalha no céu. Batalha no céu. Agora tenha cuidado, meu caro ouvinte, porque tem gente por aí brincando de batalha espiritual. Distorce a verdade que a Bíblia diz. A batalha espiritual é essa: o bem contra o mal. E nós já vencemos o mal. Nós já vencemos, porque Cristo já venceu por nós. É lógico, a primeira batalha foi no céu, mas o dragão foi expulso, foi lançado na terra. E na terra ele continua fazendo as arruaças dele com os seus anjos. A terça parte dos anjos ele arrastou de lá. E eles estão aí na terra. Anjos maus, anjos caídos. E dessa forma, a batalha continua. Mas é uma batalha que a gente já sabe o final. Nós já vencemos tudo. Já vencemos porque Jesus já venceu por nós. Este é um comentário bíblico aqui no seu programa, Falando ao Coração. Você hoje pode dormir em paz. Se você tem fé, vá dormir em paz. Não tenha medo. O dragão se levanta para afrontar, mas Deus faz com que você passe por cima. Se você tem fé, você chega lá segundo a vontade de Deus. Você vê que todo dia tem uma luta, tem uma batalha, não é assim? Mas nós já vamos com a certeza da vitória. Certeza da vitória. Este é o seu programa Falando ao Coração, um programa da família Alagoanovense, um programa de cristãos que enche o seu coração de alegria, e por isso você escuta, porque aqui tem de fato a palavra de Deus. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queima,
céu, com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam as ruas, chegavam ao céu com a vitória nas mãos. É um exemplo